Terá mais um minuto para dizer que Brasil que ele quer para o futuro. E o tempo começa a ser contado a partir de agora. Candidato Jair Bolsonaro, bem-vindo mais uma vez. Nós vamos começar a entrevista falando sobre o velho e o novo na política. O senhor está no seu 7º mandato, são 27 anos. Por que é que o senhor se apresenta como o novo, contra tudo que está aí, se o senhor e a sua família, como tantas outras famílias de políticos, fizeram da política uma profissão, vamos dizer assim? O senhor vive da política e vive para a política, como outras famílias fizeram o mesmo, e o senhor as critica muito duramente. Geralmente, quando se fala em família na política, são famílias enroladas em atos de corrupção. A minha família é limpa na política. O Ministério Público do Rio de Janeiro está investigando a suspeita de contratação de funcionários fantasmas no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, do PSC do Rio, filho do presidente Jair Bolsonaro. Durante boa parte de seus 5 mandatos como vereador, Carlos Bolsonaro deu emprego à ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Valli, além de 7 parentes dela. O Ministério Público do Rio de Janeiro investiga oficialmente indícios de que eles eram funcionários fantasmas. O MP quer saber também se no gabinete havia a prática da rachadinha, que é a devolução de parte dos salários para quem exerce o mandato. A reportagem revelou que vários desses funcionários moravam em cidades distantes do Rio e eles nem sequer tinham crachá para entrar aqui no prédio da Câmara Municipal. O casal Guilherme e Ananda Hudson e uma cunhada, Monique Hudson, moravam e trabalhavam ou estudavam em Resende, no interior do Rio, a 168 quilômetros da capital. Marta Valli morava além da divisa do estado, em Juiz de Fora, Minas Gerais, a 185 quilômetros da Câmara Municipal do Rio. Gilmar Marques vivia mais longe ainda, em Rio Pomba, a 272 quilômetros do gabinete. A professora Marta Valli, cunhada de Ana Cristina Valli, passou 7 anos e 4 meses como funcionária oficial do gabinete, recebendo um salário bruto de R$17 mil. Mas ela disse à revista Época que nunca trabalhou lá. Eu não trabalhei em nenhum gabinete, não. A minha família lá que trabalhou, mas eu não. Porque tem o seu nome nomeado lá. Mas não fui eu, não trabalhei, não. Outro funcionário, Gilmar Marques, ex-cunhado de Ana Cristina Valli, disse à revista que não se lembrava de ter trabalhado no gabinete de Carlos Bolsonaro. Perguntado sobre o salário de R$14 mil, Gilmar respondeu à repórter: "E eu ganhava? Isso aí você deve estar enganada." Um documento do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro detalha o suposto esquema de corrupção envolvendo o senador Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual. Os promotores afirmam que Flávio Bolsonaro é o líder de uma organização criminosa e identificaram pelo menos 13 assessores que repassaram parte de seus salários ao ex-assessor dele, Fabrício Queiroz. Palácio Tiradentes, a Casa do Poder Legislativo do Rio. O Ministério Público diz que as provas permitem vislumbrar que existiu uma organização criminosa aqui, com alto grau de permanência e estabilidade entre 2007 e 2018, destinada à prática de desvio de dinheiro público e lavagem de dinheiro. Os promotores dizem que Fabrício Queiroz arrecadou grande parte da remuneração de funcionários fantasmas do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, e que foram identificados pelo menos 13 assessores que repassavam parte do salário. Queiroz recebeu 483 depósitos na conta bancária, mais de R$2 milhões. Os promotores afirmam que, apesar do que já disse, Fabrício Queiroz não agiu sem o conhecimento de seus superiores hierárquicos, já que ele próprio alegou em sua defesa que retinha os contra-cheques para prestar contas a terceiros. O Ministério Público apresenta uma troca de mensagens com uma das funcionárias do gabinete em que ele escreve: "Você pode me informar o valor que foi depositado este mês para eu prestar contas?" Os promotores dizem que ele conversava com Daniele Mendonça, ex-mulher de Adriano Nóbrega. O ex-capitão do BOPE foi denunciado como líder de um grupo de milicianos e assassinos de aluguel, conhecido como Escritório do Crime. O Ministério Público afirma que a nomeação de Daniele no gabinete de Flávio foi feita a pedido de Adriano. A investigação aponta que no final de 2017,
Queiroz demonstrou preocupação com a situação de Daniele, por causa das eleições de 2018 e o receio de que o aumento da exposição de Flávio Bolsonaro levasse a imprensa a descobrir a nomeação da esposa do miliciano em seu gabinete. Foi o que ele escreveu numa outra mensagem. Sobre seu nome, não querem correr risco, tendo em vista que estão concorrendo e a visibilidade que estão fazendo um pente fino nos funcionários e na família deles. Daniele acabou exonerada, e numa conversa em janeiro deste ano, ela admitiu a uma amiga que sabia da origem ilícita do dinheiro. Eu já vinha há um tempo muito incomodada com a origem desse dinheiro na minha vida. Sei lá, Deus deve ter ouvido. Os promotores mostram ainda que o esquema de funcionários fantasmas tinha uma base a quase 200 quilômetros da Assembleia Legislativa do Rio. 10 assessores da mesma família eram de Resende, no sul do Rio, a família Siqueira. Todos parentes de Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Juntos, eles receberam mais de 4.800.000 reais em salários da Alerj. 83% foram sacados em dinheiro vivo. A investigação aponta que Flávio Bolsonaro era o líder da organização criminosa e que essa organização tinha 4 núcleos com uma clara divisão de tarefas. Tinha quem nomeava os operadores financeiros, as pessoas que aceitavam os cargos em troca de devolver parte dos salários e o núcleo que lavava dinheiro. Os promotores dizem que no fim do ano passado, numa conversa com um dos fantasmas, Queiroz já se mostrava apreensivo com a investigação. Ele avisou: cuidado com o que vai falar no celular. Mas o Ministério Público suspeita que Queiroz acreditava que poderia manter o esquema. Em outra mensagem para a funcionária do gabinete, ele disse: vamos continuar juntos em 2019. A assessora respondeu: que assim seja. O advogado Paulo Klein informou que, por questões de foro íntimo, não representa mais Fabrício Queiroz nem a família dele, mas tem plena convicção da inocência deles em relação aos fatos investigados pelo Ministério Público. Nós não conseguimos contato com os outros citados na reportagem. O relatório do Ministério Público do Rio também apontou indícios de lavagem de dinheiro. Segundo os promotores, a compra de apartamentos e de uma franquia foram uma forma de Flávio Bolsonaro ocultar ganhos com a chamada rachadinha. No papel, a loja de chocolates pertence ao hoje senador Flávio Bolsonaro e ao empresário Alexandre Ferreira Dias Santini. Mas os investigadores têm suspeitas de que Alexandre Santini possa ter atuado como laranja do casal Flávio e Fernanda Bolsonaro na aquisição da loja. Os documentos revelam que, no início de 2015, o então deputado estadual e a mulher dele investiram mais de R$1 milhão na compra do estabelecimento. Valores que, segundo os promotores, não seriam compatíveis com a renda do casal. Por isso, o Ministério Público afirma que existe a fundada suspeita de que parte dos recursos desviados da Assembleia Legislativa do Rio possa ter sido lavada no empreendimento comercial do então deputado estadual. Os promotores desconfiaram. As compras em dinheiro vivo eram muito superiores à média das lojas num shopping center. Em 4 anos, 37,5% do que a loja vendeu foi em dinheiro. Os promotores afirmam que Flávio Bolsonaro também usou negócios imobiliários para encobrir os desvios de recursos da Alerj. O relatório cita transações envolvendo 3 apartamentos no Rio de Janeiro. Um dos imóveis foi comprado pelo casal Bolsonaro em 2012 por R$140 mil e revendido 15 meses depois, em 2014, por R$550 mil, com lucro de 292%. Quando a valorização imobiliária na região, no mesmo período, não passou de 11%. Segundo o Ministério Público, este e um outro imóvel foram vendidos ao então deputado estadual na mesma data e pela mesma pessoa, o americano Glenn Howard Dillard, com inexplicável deságio de 30%. Um outro apartamento em Laranjeiras, zona sul do Rio, teve uma das prestações paga pelo cabo da PM Diego Sodré de Castro Ambrósio. O relatório diz que o boleto de mais de R$16 mil foi pago pelo policial, que ganha menos de 1/3 desse valor.
Hoje, o senador Flávio Bolsonaro se defendeu nas redes sociais. Negou a lavagem de dinheiro na loja de chocolates. Disse que comprou apartamentos baratos porque os vendedores estavam indo embora do Brasil e considerou normal o pagamento de um boleto pelo policial militar. Que é um policial militar, amigo meu, e que em uma única ocasião na minha vida estava pagando. Ele pagou e depois eu reembolsei. Qual o problema nisso? Flávio Bolsonaro também negou que tenha empregado uma conta pra mim, que era um boleto de uma parcela do apartamento que eu tava pagando. Ele pagou e depois eu reembolsei. Qual o problema nisso? Flávio Bolsonaro também negou que tenha empregado funcionários fantasmas. São pessoas que trabalhavam lá em Resende. E obviamente, como fica uma distância longa do meu gabinete que ficava ali no centro da cidade, no Rio de Janeiro, eles trabalhavam lá. Lá é uma base eleitoral nossa, em Resende. Todo político tem isso, todo, sem exceção. Alexandre Ferreira Dias Santini não quis se manifestar. Nós não conseguimos contato com Diego Sodré Ambrósio e Glenn Diller. A defesa do senador Flávio Bolsonaro pediu mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal para suspender as investigações do Ministério Público sobre o esquema de rachadinha na Alerj. O ministro Gilmar Mendes, que será o relator, pediu informações com urgência ao MP, ao Tribunal de Justiça do Rio e ao Superior Tribunal de Justiça sobre o caso.